dia, pessoal. Espero que todos estejam com saúde e no conforto de suas casas. Vamos aqui dar início à nossa revisão do nono ano. O assunto, ele foi o primeiro assunto que eu dei em sala de aula e também na nossa última semana eu revisei esse assunto. Então nós estamos já com conteúdo bastante fixado, mas vamos fazer aqui uma recapitulação, tudo bom? Vamos lá. A primeira Revolução Industrial, ela se deu início lá no Reino Unido, e esse país ele tinha todos os recursos necessários da época. E também foi um período muito importante porque teve a substituição do modo artesanal de produção para as máquinas a vapor. E qual a diferença? Além de ser um processo maquinário, trouxe uma grande agilidade em que? Em todos os processos de produção. Então, a sua produtividade ela aumentou em todos os setores, tudo bom? É importante a gente falar que a escala de produção que tinha no método artesanal para o método da Revolução Industrial é completamente diferente, é um nível muito maior, tudo bom? Beleza, vamos lá. Também houve uma divisão intensa do mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito a patrão e proletariado. O patrão detinha os recursos capitais, então ele detinha as máquinas. E o trabalhador, ele detinha a força da mão de obra, ou seja, ele era o empregado, tudo bom? Também teve a utilização do carvão, que possibilitou o avanço dos sistemas de transporte. Primeira Revolução Industrial, quanto mais tempo passava, mais indústrias tinham, então o processo de produção ele era muito maior, e ele só aumentou graças ao sistema de transporte, porque aí o seu capitalismo, as suas trocas, o seu mercado ele foi muito mais acelerado. Então toda a dinâmica das cidades elas teve que comportar essa nova demanda. Tudo bom? Vamos lá. Também houve a instalação dessas indústrias próximas aos recursos naturais e de matérias-primas. Essa configuração, galera, até os dias atuais ela acontece. Todas as empresas elas visam se instalar em locais onde há água e recursos naturais, porque aí possibilita um maior desenvolvimento e um baixo custo de produção, tudo bom? E também essas empresas elas alteram a configuração do espaço geográfico. Se a gente for imaginar a inserção de uma empresa, de uma indústria na nossa cidade, a alteração da paisagem, sua configuração, ela muda completamente, porque chegará uma indústria e ela consigo trará desenvolvimento econômico, vai trazer visibilidade, vai trazer mão de obra, vai gerar empregos, enfim, tudo que for dizer respeito a desenvolvimento, essas indústrias irão trazer para um local. E há também a necessidade de se adaptar no que diz respeito às cidades a essa nova método de produção, a essa nova demanda de produção, ok? Vamos lá. Pessoal, na industrialização tardia são os países que são recém-industrializados, mas eles têm uma história por trás, ok? São os países Brasil, Argentina, México, enfim. Até a gente chegar nessa parte que eles são recém-industrializados, há todo um contexto. Vamos lá. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, as potências que estavam lá na guerra, eles estavam concentrando todos os esforços na produção de armamento bélico. Isso já foi explicado em sala de aula. Ou seja, todos os seus esforços de produção eram destinados somente às armas. Por quê? Porque era um processo mais caro e que demandava de tecnologia. Ou seja, eles não tinham como pegar dos países mais pobres, que seriam mais baratos, porque eles não detinham ainda esse desenvolvimento todo. Então, todo o seu esforço dos países que estavam lutando na Primeira Guerra Mundial eram concentrados para a indústria bélica, tudo bom? E o que acontece com os países subdesenvolvidos? Bom, esses países subdesenvolvidos, eles estavam encarregados de exportar, ou seja, vender somente as matérias-primas, ou seja, eles importavam somente o essencial para esses países se manterem. Então, Brasil, ele era um grande exportador de café, de açúcar, e os outros países seguiriam a mesma linha. Esse período ele ficou conhecido como substituição
das importações, que é o quê? Os países subdesenvolvidos exportando comida e outras matérias-primas, outras coisas básicas, completamente básicas, no que diz respeito à economia, e os países que estavam na guerra, eles estavam produzindo as coisas que eram mais caras e mais desenvolvidas, que são o sistema bélico, ok? A gente consegue entender o porquê os Estados Unidos, por exemplo, ao término da Primeira Guerra Mundial, ele ficou completamente rico, porque na substituição dele, ele exportava armamento bélico. E o Brasil, a Argentina e esses países exportando café, laranja, açúcar, era muito barato. Então, esses países eles ficaram taxados, rotulados nisso, nessa substituição das importações, ok? Vamos lá. Então, né, a Primeira Guerra Mundial acaba e os países, os Estados Unidos se consolida e todos os países eles estão dependentes da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que na crise de 29 ela vem a quebrar, ok? Então isso traz um colapso econômico espantoso no mundo. Então todo mundo entra em crise, ok? E o que acontece? Com essa crise, os países eles perderam a confiança nos Estados Unidos e eles foram estimulados a produzir internamente, que é aquele período brasileiro que nós temos, né, em Getúlio Vargas, das indústrias de base, ok? Então a nossa produção, que era pautada nos Estados Unidos, o mundo inteiro, que era bem sólida, a partir dessa quebra, a gente começa a ficar mais por conta própria, ok? Beleza. Aí tem a Segunda Guerra Mundial, tem o início da globalização, e com a globalização tem as transnacionais, que teve aquele embate da Guerra Fria, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, Estados Unidos leva melhor. Então nós somos pautados por um sistema capitalista. O sistema capitalista ele visa a produção. E essas transnacionais, essas empresas de fora, elas se instalam nesses países recém-industrializados, porque esses países eles têm uma necessidade de maior desenvolvimento. Então é unir o útil com o agradável. Por quê? Vamos lá. As empresas elas queriam um mercado consumidor, ok? E nós, os países que estavam nos industrializando, criam essas empresas para melhorar o nosso desenvolvimento. Então, como aqui a mão de obra é uma mão de obra barata, então os custos de produção dessas transnacionais iam ser pequeno. Ia ser pequeno o custo de produção e ia vender bastante, porque a gente estava necessitando desse desenvolvimento. Então era perfeito tanto para eles e na lógica perfeito tanto para nós, ok? Só que isso gerou uma dependência do capital estrangeiro muito forte, porque nós abrimos muito o nosso mercado para as indústrias de fora, o que desvaloriza bastante a nossa moeda atual. É só ver a cotação do dólar hoje em dia. Você não consegue mais importar alguma coisa de fora, porque a nossa moeda está muito enfraquecida. Qualquer crise abala bastante a nossa economia, certo? Vamos lá. Bom, tigres asiáticos, né? Gerou bastante debate na sala. Esses tigres asiáticos também são países que têm uma industrialização recente, só que eles diferem bastante dos países que eu acabei de citar na industrialização tardia, ok? Quem são eles? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, ok? Bom, vamos lá. Que não expliquei na sala de aula, para entender o avanço dos tigres asiáticos, nós temos que entender o Plano Marshall. O Plano Marshall, com toda a certeza do mundo, estará na prova. Vamos lá. O modelo de exportação e de produção desses países é a exportação em massa, ok? E eles foram alavancados pelo Plano Marshall. Vamos lá, o que é esse Plano Marshall? Bom, teve a Segunda Guerra Mundial e o mundo estava completamente destruído, beleza? Beleza. Como o mundo estava completamente destruído e o sistema era capitalista, não compensava aos Estados Unidos somente ele deter os meios de produção
e produzir bastante se ninguém iria vender, porque a economia dos outros países estavam quebradas por causa da guerra, beleza? Então, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos, eles fizeram um aporte financeiro nesses países para recuperar a economia deles. Então, quando ele recuperou essa economia, ele deu esse dinheiro, ele queria duas coisas, prestem atenção. A primeira coisa era apoio político, certo? Porque eles estavam em guerra contra o socialismo da União Soviética. Então, eu estou ajudando você, mas você vai me dar um apoio nessa luta e você vai aderir ao meu sistema capitalista, ok? Esse é o primeiro ponto. É um ponto bem estratégico na Guerra Fria. A segunda é que se você entrou no meu sistema capitalista e eu lhe dei a oportunidade de você alavancar, significa que agora eu tenho para quem produzir, ok? E isso melhora a economia de quem? Dos países que estavam quebrados e tiveram esse aporte e principalmente o dono desse sistema todo, que é quem? Estados Unidos, certo? Então foi um plano estratégico para ele trazer todo mundo para o seu lado e ele produzir para todo mundo. Então, o capitalismo dos Estados Unidos, ó, beleza? Alavancou constantemente. Então, agora que a gente sabe o que é esse plano Marshall, ele fez esse plano lá na Ásia e esses países em específico, eles foram bastante competentes nesse dinheiro. Por quê? Esse investimento econômico ele foi acompanhado pelo desenvolvimento social. Pessoal, vamos prestar atenção aqui nos tigres asiáticos. Que nem eu falei para vocês em sala de aula. São países, geralmente, são países pequenos e eles não possuem grandes reservas de recursos naturais. Por isso, o modelo deles é de exportação, ok? Então, qual foram a estratégia desses países para eles se desenvolverem? Bom, já que eles são pequenos e não têm grandes recursos naturais, como eles vão se desenvolver? Vamos o quê? Investir em educação. Então, nós temos um grande investimento econômico pelo Plano Marshall, mas a gente vai desenvolver a nossa educação para quando esse dinheiro acabar, a gente continuar produzindo. Olha o caso do Japão, que não está aqui nesses tigres asiáticos. O Japão desenvolveu, desculpem, a sua educação e agora eles estão lá na questão da robótica, que é a terceira revolução industrial. Sobre a terceira revolução industrial, é a substituição da mão de obra humana pela robótica. Vocês têm uma questão no livro que é fundamental para a prova. Esses países eles seguiram a mesma ideia. Já que eles são pequenos e não têm recursos, vamos desenvolver tecnologia, porque isso é muito caro. Então, beleza, eles não têm recursos naturais? Não tem. Mas o Brasil tem bastante, vende bastante e a economia ela não dá um salto. Por quê? Esses países eles vendem tecnologia. É muito mais caro você vender tecnologia do que você vender café, convenhamos, não é? Então, essa foi a estratégia desses países. Já que eles eram pequenos, eles vão desenvolver intelectualmente a sua população. Então, o nível econômico vai estar aqui, o nível social vai estar aqui. Então, no que diz respeito a investimento na ciência, esses países eles fizeram um grande aporte nesse setor. Então, eles não ficam na mão, porque eles estão sempre exportando coisas. Quando eles exportam, significam que eles estão conseguindo, nessa onda capitalista, se desenvolver bastante. Por isso que se dá o desenvolvimento desses países, beleza? Na imagem à esquerda são os países citados, dos tigres asiáticos, e na imagem à direita uma cidade deles bastante desenvolvida. Beleza, vamos para a China. Bom, a China ela é praticamente a mesma questão dos tigres asiáticos, só que ela difere em duas coisas. Os tigres asiáticos e a China, elas têm uma particularidade que a mão de obra é completamente barata, ok? Mas os tigres asiáticos, eles começaram a se desenvolver graças a quem? O Plano Marshall, beleza? A China ela não teve esse aporte financeiro,
Mas na verdade, no capitalismo ela nem precisou. Por quê? Porque é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Ou seja, se a sua mão de obra é barata e tem muita gente, significa que a demanda de produção é muito alta. Lembra que eu dei aquele exemplo lá das empresas chegando no seu local? Então, a China ela fez uma abertura das chamadas zonas especiais. Gente, isso vai cair na prova. Dê uma olhada no mapa à esquerda. No mapa à esquerda, vocês vão ver que a China teve uma estratégia de colocar toda a sua produção industrial somente em um local, certo? Então esse local ele vai ser destinado à produção interna. Um detalhe aqui que vocês têm que perceber. Vocês estão vendo que na estratégia chinesa todas as indústrias ali no mapa estão próximas às águas? Então, primeira revolução industrial aí. A China ela não precisou desse aporte financeiro do Plano Marshall, porque pela quantidade de pessoas que lá tem, o seu desenvolvimento com uma estratégia de governo ia dar certo, ok? É a mesma coisa que a Índia está tentando fazer agora. Não tem como você ter tantas pessoas assim e não conseguir desenvolver um local. Alô, Brasil? Por quê? É só investir em desenvolvimento científico, certo? Só que na China tem alguns problemas que a mão de obra eu coloquei ali barata porque eu não quis colocar escrava, mas é uma mão de obra praticamente escrava, ok? Isso cria vários níveis de desigualdade social, mas isso já é um problema para uma outra questão, tudo bom? E graças a esse desenvolvimento, o governo também ele é bem negligente em questão de produção interna, leis contra a poluição, entre outras coisas. Bom, nesse mapa à direita, a gente consegue ver a dinâmica da densidade populacional da China. Lá tem mais de 1 bilhão de pessoas, mas veja que essa estratégia de colocar todas as indústrias próximas a um local fez com que toda a população fosse para aquele local também. Então há uma aglomeração enorme de pessoas neste local, certo? Isso traz um vazio demográfico muito grande. Imagina, um país de mais de 1 bilhão de pessoas, está todo mundo concentrado em um local só. Isso traz vários problemas que foram discutidos em atividades com vocês. Poluição, entre outras coisas. Bom, se tiver alguma dúvida, eu estou disponível no horário das aulas lá no WhatsApp e eu vou colocar uma atividade para vocês na plataforma. É isso.